Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este momento tão especial que é o encontro com Cristo, Jesus, nosso Mestre, e vamos pedir para quem se sentir à vontade, onde quer que esteja, fechar os olhos, que é uma forma de nós entrarmos no nosso mundo interior, buscando Cristo dentro de cada um de nós, para que possamos, queridos irmãos, revisitar os acontecimentos do nosso dia, que nos trouxeram até este momento, pedindo sim, porque pedimos sempre, novas oportunidades para demonstrar o nosso amor, a nossa fé, através do nosso trabalho. Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Opinião Espírita, no seu item 32. E o título é Tolerância e Coerência. Sim, em tempos de intolerância, em tempos de violência, vem o Cristo e diz para nós: para e pensa. Este tema foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 21. Esse capítulo traz para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E neste capítulo nós temos oportunidade de estudar os temas do perdão das ofensas, do não julgamento para que não sejamos julgados na mesma medida, de como é possível perceber um cisco pequenino no olho do nosso irmão, ao mesmo tempo que não podemos ver um gigantesco obstáculo nos nossos olhos. E aí, queridos irmãos, temos as instruções dos espíritos, que são perguntas realizadas por Kardec. E esse item 21, ele traz para nós uma pergunta que diz respeito a como nos comportar diante do mal que outros irmãos produzem, realizam. Devemos revelar? Não devemos? Qual a nossa atitude? Os irmãos nos chamam à reflexão. Com que objetivo nós vamos revelar o mal feito de alguém? Qual a lição que aquele evento traz para as nossas vidas? Precisamos pensar, precisamos sempre refletir. O Evangelho do Cristo, ele é um chamamento para que nós despertemos a nossa consciência, primeiramente para o que nós estamos fazendo, depois para o que nós podemos fazer de melhor para os nossos irmãos e para o mundo em que vivemos. A lição traz para nós explicações preciosas de Emmanuel, começando dizendo assim para cada um de nós: compreender e desculpar sempre, porque todos nós precisamos de compreensão e de desculpas, mas não devemos fazer com que tolerância exacerbada colabore, patrocine a desordem onde nós vivemos. Então, queridos irmãos, Emmanuel já começa dizendo para nós que devemos perdoar sempre. Por que nós falamos perdoar? Será que nós, queridos irmãos, estamos tentando compreender a tolerância como um fator isolado, como uma virtude isolada? Todas as virtudes que nós pretendemos alcançar, elas estão correlacionadas. Não se alcança uma virtude sem primeiro passar pela outra. Não se alcança a tolerância sem passar pela paciência. Mas o que Emmanuel está dizendo para nós? Olha, nós temos que ter coerência. Nós temos que falar
pensar e agir de acordo. Então, queridos irmãos, vamos pensar qual é a nossa relação com a tolerância. Como é que é a nossa vida? O que nos aflige? O que nos tira do sério, não é verdade? Porque muitas vezes nós pensamos que temos já um procedimento sereno e vem uma coisa, alguém, uma palavra e nos desequilibra. Então, como é que nós estamos? De verdade. Vamos nos analisar, vamos ter um momento de autocrítica, que é o momento de estar com Cristo, é o momento que nós nos revelamos. E não importa, queridos irmãos, se cometemos erros ou falhas, porque somos imperfeitos, mas o que importa é a nossa vontade de melhorar, é o nosso não desistir dia a dia. E como é que nós estamos, queridos irmãos? Na nossa casa, em tempos em que o distanciamento social nos convida a estarmos mais com os nossos familiares. É bem verdade que temos que considerar, não é? Tantos de nossos irmãos que não têm um lar, uma estrutura, que não têm aí um local para se abrigar, para fazer suas refeições. Nós entendemos, queridos irmãos, e o nosso dever é orar sempre, e o nosso dever é colaborar sempre, na medida do possível. Mas começando, queridos irmãos, com nós mesmos. Como é que estamos na nossa casa? Estamos ali atribuindo tarefas aos nossos familiares e não fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo tolerantes em alguns momentos, tendo aí a chamada tolerância seletiva, quando é do meu interesse, quando sou eu, quando é alguém que eu amo, mas quando o evento diz respeito a pessoas que estão fora do meu ciclo familiar, eu fico alheio, eu não me importo. Como é que nós estamos? Quando chegamos no convívio social, seja no trabalho, nós queremos ouvir o que o nosso companheiro de tarefa tem a nos dizer? Nós estamos dispostos a abrir o nosso coração para compreender que tolerar não é ser conivente com o erro, não é apoiar o erro, mas é olhar o nosso irmão como alguém que está no caminho evolutivo, que através dos erros e acertos ele vai se tornar melhor. A tolerância, ela não anda desacompanhada da aceitação e da compreensão. A aceitação, queridos irmãos, é ver o irmão como ele é entender que as nossas diferenças não nos afastam, é entender que se nós utilizarmos o respeito para com todos, nós vamos conviver lado a lado, dia a dia, e vamos aprender muito com os nossos irmãos. E a compreensão? A compreensão é o momento em que a diferença já não nos importa mais, porque atingimos um grau de intimidade que já reconhecemos no nosso irmão, nós mesmos. A lição do nosso livro, ela traz muitas situações em que o Cristo demonstra sua tolerância e sua coerência, como em toda a sua trajetória, começando com amai vossos inimigos e mostrando para nós como fazer, tirando de nós aquela resistência de acharmos que o nosso inimigo deve sofrer as piores situações, as mais dolorosas punições. Ele nos ensinou através do seu exemplo, porque na verdade, queridos irmãos, o Cristo nada fez para merecer as agressões, as calúnias, as humilhações. E nós, queridos irmãos,
e a nossa trajetória de erros e a nossa trajetória de palavras mal colocadas, de sentimentos muitas vezes não tão nobres. Mas o exemplo do Mestre Jesus nos acompanha até hoje. E nós precisamos sempre parar e pensar o que o Cristo faria. E às vezes nós conseguimos perceber os pensamentos dos nossos irmãos, acreditando que essa atitude é impossível, mas ela não é. Ela não é, queridos irmãos. Mas enquanto nós não atingirmos o alto amor, o alto perdão, nós não vamos conseguir amar e perdoar os nossos irmãos e assim viver a tolerância plena, onde nós seremos verdadeiros, falaremos com amor, com delicadeza, sem ofender, sem destruir e sem colocar a atitude do outro como algo ofensivo para nós mesmos, sem deixar o outro de lado, sem parar de ver, sem parar de falar com a pessoa, que muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. É como se nós, queridos irmãos, passássemos o farol vermelho, porque ninguém está vendo, porque temos pressa. Mas quando o nosso irmão tem a mesma atitude, nós somos os primeiros a apontar. Vamos, queridos irmãos, lembrar no texto que nos traz o ensinamento de Judas, um discípulo amado, caminhando com Cristo, porém com ideias diferentes, querendo resolver o mal que na sua cabeça se instalava ali para toda a comunidade do seu próprio jeito, se bandeando para o lado de quem queria matar o amor, matar a fraternidade. E o que o Cristo fez? Ele afastou Judas do seu meio, do seu convívio? Não. Ele o acolheu, ele o amou, ele estendeu suas mãos fraternas e benditas até o último momento em que Judas cometeu o desatino de tirar sua própria vida, mostrando para cada um de nós que devemos ajudar os nossos irmãos de tarefa, que devemos caminhar juntos, nos respeitando, porque o erro vai ensinar que nós devemos, queridos irmãos, não apoiar os erros, mas amar o nosso irmão. Trazendo também para nós o momento em que Barrabás foi escolhido para ser liberto. Naquele momento, a pretexto de amar os inimigos, como é o seu ensinamento, poderia ter explicado para toda a população os seus feitos, a sua ajuda, o seu apoio, as suas lições de amor. Mas ao invés disso, queridos irmãos, ele aceitou aquele momento, aceitou a sentença e aceitou o que o aguardava, ensinando para todos nós que devemos orar por quem nos fere, que devemos acolher quem nos calunia. Pediu perdão por todos nós, justificando a nossa atitude pela nossa tamanha ignorância, porque não sabíamos o mal que estávamos fazendo. E até hoje, queridos irmãos, muitas vezes escolhemos Barrabás, que significa talvez uma solução imediata, que significa talvez um prazer imediato, que nós pensamos que será a nossa salvação, que será o caminho para nos conduzir à nossa felicidade. Esquecendo que não podemos caminhar com Cristo sem mudar o nosso coração, sem nos entender. Não foi isso que ele disse?
Quando nós chegamos para depositar as ofertas, ele disse para todos nós: volta e se reconcilia com teu inimigo. E assim, queridos irmãos, nós vamos deixar a tolerância como uma lição de casa para todos nós, pensando em como estamos nos relacionando, como dissemos no início, com os nossos familiares, se estamos pedindo para os nossos filhos, para os nossos companheiros, deixar de lado o celular e, no entanto, nós não deixamos. Pensando nas pequenas coisas do nosso dia, nos momentos em que nós não conseguimos entender a oportunidade maravilhosa que estamos tendo de recomeçar um caminho diferente, de escolher a vida, de escolher a verdade, de escolher a libertação de nós mesmos, de caminhar com a nossa cabeça erguida, com a nossa consciência tranquila, praticando o bem pelo próprio bem, buscando a cada dia sermos melhores. Lembrando o exemplo de nosso irmão Chico Xavier, que quando ia ao mercado escolher tomates, pegava uma tomate boa, durinha, bonita, e outra mais machucadinha. E sendo perguntado por que ele fazia isso, ele disse: se eu levar todos os bons, só vai ficar os machucados, não é? Para o meu irmão que vem depois de mim. Então, meus irmãos, é nas pequenas coisas que nós vamos demonstrar que nós já aprendemos. E nessas pequenas coisas nós vamos encontrar a felicidade que tanto buscamos longe de nós. E a felicidade se resume na consciência tranquila, na paz de espírito, na serenidade das atitudes, no olhar bendito, no olhar que acolhe, que renova as relações, que realça os compromissos que nós temos com Cristo, com a espiritualidade, a qual vem nos visitar a todo momento. Queridos irmãos, sabemos que a tolerância não é uma atitude fácil para nós, visto que nós não temos a condição de avaliar a sua dimensão, o seu impacto nas nossas vidas. Um ato de intolerância nos leva a um caminho difícil. Um ato de tolerância com coerência nos leva ao perdão, ao caminhar lado a lado e à espera de dias melhores, porque eles virão. Estamos sendo convidados a esse cantinho da disciplina para reavaliar as nossas atitudes, para reavaliar os nossos valores, para dar mais atenção a nós mesmos, não é? A buscar a saúde física ou espiritual. E temos um longo caminho a percorrer, mas sabendo, queridos irmãos, que não estamos sozinhos. Vamos agradecer ao Cristo este momento em que podemos estar juntos, nos abraçando em vibrações, considerando, queridos irmãos, as nossas atitudes e buscando sempre oportunidades para mostrarmos o melhor de cada um de nós. Graças a Deus. Tenham uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.